Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para começar o nosso novo podcast do GRESG, Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain. E esse estudo é muito especial para mim, eu vou contar um pouquinho da minha relação com o tema também para vocês nesse nosso primeiro encontro, né? Mas esse podcast vai ser voltado ao estudo dos animais no mundo espiritual. Como é que funciona na visão da doutrina espírita a questão da encarnação e desencarnação dos animais, se os animais têm alma, como é que é o papel dos animais e a relação com o ser humano, como é que é quando eles desencarnam e estão no plano espiritual, toda essa visão dos animais na doutrina espírita. E esse estudo ele vai ser um podcast, então ele não vai ser no formato de apresentação, ele vai ser no formato de áudio e ele também não vai ser embasado num único material, tá? A gente tem uma série de livros que estão sendo lidos, que estão sendo estudados, livros que falam sobre a alma dos animais, a visão dos animais no mundo espiritual, se os animais, como é que é esse processo de desencarnação desses animais, como é que é toda essa relação deles e o plano espiritual. Então são uma série de livros, tá, que estão sendo utilizados como base e a gente vai construindo esse estudo com base em livros e também em palestras, em estudos que estão sendo assistidos sobre o tema. Então, para também não me estender muito nessa introdução, a gente tem estudado livros do Ernesto Bozano, da Irvênia Prado e tantos outros autores que abordam essa temática dentro da doutrina espírita, tá? E aí, pessoal, como é que vai funcionar a periodicidade desses nossos encontros, tá? Ele sempre vai ser divulgado para vocês nos canais do GRESG, né? Na segunda quinta-feira de cada mês. Também não tem uma duração pré-estabelecida, vão ser alguns encontros, acredito eu que pelo menos até o final desse ano a gente tem, não há uma limitação imediata, até porque como os materiais são diversos, né? Então a questão maior é a gente abordar esse assunto com riqueza, com troca, sempre enfatizando a importância de qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer contribuição que surja, mais do que um tempo pré-estabelecido, mas a ideia é que pelo menos até o final desse ano a gente siga com esse estudo sobre os animais na espiritualidade, tá? E aí, antes da gente propriamente começar, eu queria falar para vocês que para mim tá sendo um tema muito especial, tá? Eu sou a Mariane, acho que eu não falei meu nome ainda, eu sou a Mariane, trabalhadora do GRESG. E quem me conhece um pouquinho sabe, eu costumo dizer que realmente precisa me conhecer só um pouquinho, tá? Porque nos primeiros minutos eu acho que já fica muito evidente a minha relação de completo amor aos animais, assim. Naturalmente, para quem me conhece sabe da minha relação com as minhas cachorras. Eu tenho 2 cachorras que são os amores da minha vida, assim, que são muito, muito, muito importantes para mim. Mas eu digo que a minha relação com os animais vem até antes da existência delas, né? A minha mãe sempre me conta, né, que desde que eu era pequena eu tinha pedidos estranhos, assim. Eu queria ter um leão, eu queria ter um panda, eu queria ter um tigre, muito antes de eu entender que esses animais não são animais domésticos propriamente. Ela fala também que quando eu era criança, né, a gente morava num condomínio que tinham vários apartamentos, vários blocos também, e que era uma loucura, porque eu não tinha noção de tamanho e eu realmente adorava animais, e cachorro então era meu fraco, sempre foi, e eu queria falar com todos os cachorros, independente do tamanho, independente de qualquer coisa, eu sempre ia atrás de todos os cachorros. Então essa relação vem de longe para mim, vem de um longo prazo. É uma relação que embasa muita coisa na minha vida, muitas visões, e eu acho que para mim também vai ser uma oportunidade muito legal de aprender como é que é a visão da minha doutrina, né? Eu sou espírita, de entender um pouco mais do que a doutrina vem nos ensinar sobre a importância e a relação dos animais com a gente, né? Nós, da raça humana, e como é que é o processo evolutivo deles também, tá?
Então, para não me prolongar mais, tá, gente? Hoje o nosso primeiro estudo vai ser sobre a temática da evolução da espécie humana, a evolução da percepção dessa espécie humana em relação aos animais e um pouco de como a doutrina espírita enxerga esses animais. Então, esse primeiro estudo está sendo grandemente embasado no livro A Alma dos Animais, tá? Para quem tiver interesse, da Irvênia Prado. E ele começa no primeiro capítulo falando um pouquinho sobre a evolução do Homo sapiens, né? Que é o ser humano que nós somos, né? O Homo sapiens, esse ser humano hoje com o nosso aspecto físico, com o nosso processo de inteligência, como é que isso começou a acontecer? E, na verdade, quando o Homo sapiens surgiu, nós não tínhamos esse grau de inteligência, esse grau de interação com a natureza, nem com os animais, e nem a nossa aparência física era do mesmo modo que é hoje, né? Porque tudo isso aconteceu gradualmente. Existe uma frase que é muito falada dentro do GRESG, em diferentes contextos, e que eu acho válido trazer aqui. A evolução não acontece em saltos, para nada na nossa vida. É um passinho de cada vez. Então, quando a gente está falando isso, também serve para a nossa espécie, para o Homo sapiens. E um livro divide essa evolução em 4 grandes movimentos culturais. O primeiro deles, a revolução cognitiva. O segundo, a revolução que aconteceu há cerca de 70 mil anos. O segundo, a revolução agrícola, que aconteceu há cerca de 12 mil anos, seguido pela revolução científica, 500 anos, e depois ele divide aqui nesses 4 grandes grupos, vindo por último a revolução industrial, há 200 anos. E aí, falando resumidamente sobre cada um dos marcos desse período, em especial o segundo, que é o que a gente vai aprofundar, quando a gente fala da revolução cognitiva, ele fala que o Homo sapiens ele não chegou nesse estado de raça humana com as nossas potencialidades, com a nossa inteligência, com a nossa comunicação como era hoje. Não, pelo contrário, lá no início a gente utilizava como se fosse uma linguagem ficcional. O que seria essa linguagem ficcional? É uma forma de construção verbal que utilizava símbolos, que utilizava ideações, utilizava referências. E essa evolução, essa comunicação, ela foi evoluindo até ter a linguagem articulada, os vários idiomas, o encadeamento de ideias, a linguagem falada, a linguagem escrita. Isso daí foi uma evolução gradual que foi muito importante, inclusive, tá? Para a aquisição do nosso pensamento contínuo. Isso é uma questão que, inclusive, André Luiz traz no livro Evolução em Dois Mundos, que essa aquisição do pensamento contínuo foi muito impulsionada pela linguagem articulada. E esse processo, né, de comunicação veio ali com a evolução da nossa revolução cognitiva, que começou ali há 70 mil anos atrás, tá? Falando do segundo período, que é a Revolução Agrícola, que aconteceu também simultaneamente com a Revolução Neolítica, nesse período a gente mudou a nossa forma de se relacionar com a natureza e com outras espécies. Então veio a formação das primeiras comunidades, os primeiros assentamentos de terra, foi mudada a nossa relação com os rios, com os lagos, com os oceanos e também com os animais. Tá? E aí eu só vou dar uma pausinha para falar rapidamente dos outros períodos, porque eu queria abordar essa evolução com os animais mais em detalhes, tá? Mas depois teve a Revolução Científica, que foi caracterizada por uma grande evolução do pensamento, das ideias, dos filósofos e de toda essa nossa profundidade de pensamento, nosso questionar. E também a revolução industrial com nossos relacionamentos realmente de impulsionamento da indústria, das máquinas e tudo que veio em conjunto, toda a evolução que veio a partir disso. Mas voltando lá para a época da Revolução Agrícola, que aconteceu com a Revolução Neolítica, a gente falou que a nossa interação com os animais
começou a mudar nessa época, ainda muito vinculado a você estabelecer, não só com os animais, como eu falei, com a natureza, você começou a ter forte a questão do plantio como fonte de alimentação, o pastoreio, a domesticação dos animais e toda essa relação de utilização dos animais começou ali. Então, quando eu falo em utilização, a gente sabe que desde os primórdios, né, não só nessa revolução, o homem tem essa característica de caçador, de predador, né, ainda mais naquela época, para se alimentar. Mas essa questão de homem caçador foi evoluindo e se tornando mais profunda com o avançar dessa revolução agrícola e neolítica. Por quê? Porque o homem passou a não só mais procurar o animal para um consumo imediato, mas veio a questão do pastoreio, da criação dos animais, para a partir desses animais obter alimentações, seja através, por exemplo, dos ovos, seja através do leite, seja através da própria carne daquele animal que estava ali no pastoreio, que estava nessa parte pecuária. E também a questão do uso dos animais como meios de transporte, muitas vezes. A gente sabe que, especialmente naquela época, hoje ainda existe, mas em menor escala, os animais eram largamente utilizados para a questão da locomoção. Só que com isso, essa evolução ela foi acontecendo, e junto com essa evolução acontecendo, aos poucos houve a mudança dessa relação. Quando eu falo que aos poucos houve a mudança dessa relação, não significa, tá, pessoal, que essa relação deixou de existir, tá? Por quê? Porque até hoje a gente vive resíduos culturais desse modelo de pensamento e de conduta. Muitas vezes os animais, sim, ainda hoje são utilizados como se fossem objetos, algo que é utilizado e quando não tem mais função é descartado. Sim, até hoje nós nos alimentamos dos animais, e aqui, mais uma vez, não é esse o foco, tá? Não é fazer juízo de valor sobre essa alimentação. A gente sabe que cada um está no seu nível de evolução, que cada um tem um processo que é pessoal. Eu, por exemplo, inclusive, como carne. Então, assim, aqui a gente não está julgando o fato. A gente está falando que até hoje em dia os animais são fonte de alimentação direta e indireta. Então, a própria carne animal, quanto os derivados que vêm a partir do animal são utilizados. Eles ainda são utilizados em locomoção, só que hoje em menor escala. Hoje a gente ainda tem a questão dos animais numa vertente de entretenimento, nos circos, nos zoológicos. E então a gente ainda não saiu desse modelo de, muitas vezes, tá? Infelizmente, tá? Tratarmos esses animais como coisas. Mas a relação humana com os animais também foi evoluindo, também foi se tornando mais complexa. Por quê? Porque junto com esse convívio, com essa domesticação, veio a criação de muitos laços com esses animais. Então, nas últimas décadas, inclusive cientificamente falando, houve muita pesquisa na área de biologia, na área de etologia, que veio falar pra gente que junto com essa evolução de sentimento que a raça humana cria com os animais a partir da domesticação, veio a percepção que os animais são seres sencientes. O que são seres sencientes? São seres que sentem. E como todos que sentem precisam ter algum nível de inteligência, de processamento cognitivo do estímulo que é dado e da interpretação desse estímulo, para saber se ele foi alguma coisa favorável ou uma coisa adversa, foi percebido, inclusive cientificamente, que o animal, ao ser um ser senciente, ao ser um ser que sente, ele sim tem algum nível de função cognitiva, ele tem algum nível de inteligência. Então, esse processo cognitivo de manifestação da vida foi uma das grandes descobertas dos anos recentes, das décadas recentes, porque foi percebido e comprovado que os animais têm sim faculdades inteligentes, intelectuais,
Claro, tá, gente, que essas faculdades, elas estão em um nível de evolução diferente. Não dá para ser comparada a inteligência de um humano com a inteligência de um animal. Como tudo na vida. Lembra aquela frase que eu acabei de comentar? A evolução não acontece em saltos? Os animais estão em outro patamar evolutivo. Ainda tem outros diversos passos para percorrerem, como a gente vai falar aqui ao longo das nossas conversas, até eles chegarem na condição humana. Então não é comparável a inteligência humana com a inteligência animal. Mas o ponto é que, desde ali desses estudos que aconteceram por volta da década de 70, foi comprovado que algum nível de inteligência esses animais tinham. Tá? E aí, gente, como é que funciona isso na visão, tá, da doutrina espírita? Lembrando que nós somos um grupo espírita, né? Então a gente sempre vai trazer esse viés de como é que a doutrina enxerga isso. E aí eu vou trazer alguns trechos que estão inclusive refletidos nesse livro que eu comentei, da Alma dos Animais, que falam alguns aspectos da visão da doutrina espírita sobre esses animais. Eles têm alma. Melhor dizendo, são princípios inteligentes encarnados. Isso está explicado, tá dito no Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec. Também Allan Kardec, só que no livro da Gênese, fala que os animais são seres inteligentes. Então, tá mais uma obra comprovando esse viés, tá? Muito antes, inclusive, das descobertas da ciência, que eu falei que são da época da década de 60, que comprovaram isso que o Livro dos Espíritos, a Gênesis e outros materiais, tá, da doutrina trazem pra gente. E aí tem também a questão do Livro dos Espíritos, que fala pra gente que a inteligência é um atributo do espírito e o instinto é uma espécie de inteligência. E aí, comentando sobre isso, então a gente já viu, olha, os animais são princípios inteligentes encarnados. E esses princípios inteligentes, eles são atributos de um espírito que estão ali encarnados e no momento da encarnação, são uma alma, tá? Mas cuja existência também continua depois do desencarne. A gente também vai aprofundar esse aspecto, porque esse espírito, ele segue na sua jornada evolutiva. E aí, ele fala aqui, né, que o instinto é uma espécie de inteligência. Eu acho que isso é meio que senso comum, que os animais, sim, eles têm instinto. Grande parte das ações dos animais, eles estão vinculadas a um instinto, a uma primeira reação diante de um estímulo. Então, esse instinto é característico de diferentes espécies, tá? E como eu acabei de comentar, os animais reencarnam e evoluem. Esse processo, ele obedece uma etapa de cada vez. Ele passa por várias fases, mas esse processo do animalzinho ser um ser inteligente, com uma inteligência diferenciada da humana, diferente, ainda inferior, mas que já apresenta uma inteligência, que já apresenta esse instinto, que está enquanto alma, enquanto espírito encarnado durante a vida, e que depois do desencarne vai para o plano espiritual e conseguem, aos poucos, irem reencarnando para que o seu próprio processo evolutivo aconteça, é algo que a doutrina espírita defende e explica desde lá do surgimento do Pentateuco com Allan Kardec, da codificação da doutrina. E além do Pentateuco, tem várias outras obras, tá, de André Luiz e Emmanuel, que chegaram por meio de Chico Xavier, que trazem outras informações. Alguns exemplos disso é que nos animais já existe o despertar da consciência. Isso é mencionado por Calderaro, né, junto com o espírito de André Luiz no livro do Mundo Maior. A gente também tem um outro livro de André Luiz, dos mecanismos da mediunidade, que falam que os animais pensam e emitem o seu pensamento em ondas. Ondas são energias, são formas de energia. Então, que eles também fazem essa emissão. Que o cérebro dos animais também é o órgão de manifestação da mente, mesmo que nessa animalidade ainda primitiva. Em trânsito dessa animalidade primitiva para a espiritualidade humana, ainda assim o cérebro é esse órgão de manifestação da mente. E a gente tem vários outros aspectos, tá, detalhados num outro livro dessa autora, que se chama A Questão Espiritual dos Animais. Esse livro também vai ser utilizado ao longo dos nossos estudos. A gente vai aprofundar muitas dessas questões, tá?
Mas o grande ponto de trazer aqui para vocês nesse primeiro momento é que tanto a doutrina espírita quanto a ciência, e lembrando aqui, né, que a doutrina espírita ela tem 3 grandes pilares. A fé, da gente acreditar naquilo que a gente talvez ainda não consiga entender no nosso nível de evolução. Ela traz o pilar da ciência, que inclusive Allan Kardec sempre defendia que se em algum momento a ciência evoluísse e comprovasse algo diferente do que ele estava trazendo ou do que alguma questão espírita trouxesse, a gente deveria seguir com a ciência. E a filosofia para a gente sempre questionar o que chega até a gente. Então, é muito rico esse processo de ver que o que Allan Kardec trouxe lá no Pentateuco, que outras obras espíritas trouxeram para a gente, dessa visão dos animais como seres que sentem e que têm algum nível de inteligência, ter sido comprovado pela ciência em estudos mais recentes. Então, nesse primeiro momento, nessa nossa primeira conversa, que essa seja a grande mensagem. Sim, nós humanos evoluímos, junto com a nossa evolução, evoluiu a nossa relação com os animais e eles, por sua vez, também estão passando por várias modificações que fazem parte do seu processo evolutivo. E essa dinâmica dessa relação, dessa interação entre homem e animais, trouxe sim outro nível de complexidade, de profundidade nessa relação que a gente tem que entender e tem que ter o cuidado de sermos instrumento para a evolução desses seres que hoje estão como os animais e que a gente precisa e pode ajudar ao longo do processo evolutivo, como a gente vai ver aí ao longo das nossas próximas conversas. Tá bom, pessoal? Com isso, eu encerro esse nosso primeiro podcast, tá? Espero que vocês se animem tanto quanto eu com relação a esse tema. Agradeço a participação, a escuta de vocês e fico à disposição sempre, tá? Para qualquer comentário, dúvida ou contribuição. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Até o próximo mês.